Olá, então dando continuidade ao nosso estudo sobre a Guerra Fria, com ênfase no Brasil de 1964, vamos falar um pouco hoje sobre o conceito de guerra cultural. Então a guerra cultural é um tipo de conflito situado aí na psicologia das massas, situado aí no terreno das narrativas, e tem como objetivo a promoção ou a resistência a grandes transformações. A guerra cultural ela foi impulsionada pela Guerra Fria, porém ela precede a Guerra Fria. Podemos citar entre as suas ferramentas aí, né, a desinformação, a propaganda, a engenharia social, o ensino privado ou público estatal, desde que o objetivo é promover transformações ou barrar transformações, como foi, por exemplo, o caso da Alemanha nazista, da União Soviética, promovendo o socialismo, entre outros exemplos. Como possível marco histórico, a gente pode citar o Iluminismo, né, e derivado desse a própria Revolução Francesa, quando a elite intelectual da época, por meio da promoção de ideias, conseguiu alterar, né, ou fazer alterar a longo prazo o regime político, né, substituindo a monarquia por uma transição que levaria à forma republicana de regime de poder. Foi pela primeira vez, aí, né, conforme a própria análise de Tocqueville, que intelectuais se viram responsáveis aí pela condução da política por meio da influência cultural. Não por acaso, né, a Revolução Francesa será um dos grandes objetos de estudo de ninguém menos aí que Karl Marx. Um exemplo famoso foi o caso passado na França, também em 1894, chamado Caso Dreyfus, quando um grupo de jornalistas, escritores, conseguiram impedir uma condenação injusta, né, de um oficial aí do alto escalão que foi condenado por autotraição, mas condenado por meio de um processo injusto e fraudulento. Então, os intelectuais da época conseguiram articular o movimento e, pela disseminação, né, de seus escritos, conseguiram impedir que essa condenação acontecesse. Segundo o professor Marcelo Ridente, em seu livro O Segredo das Senhoras Americanas, a guerra cultural pode ser entendida como a disputa, né, e a conquista de corações e mentes, seja por um lado ou pelo outro. A concepção de guerra cultural pode ser encontrada na percepção que Antônio Gramsci tinha sobre o conceito de hegemonia, né. Segundo o historiador polonês Kolakowski, né, um ex-comunista, Gramsci entendia a ideia de hegemonia como o controle da vida intelectual da sociedade por meios puramente culturais, o que, segundo Gramsci, seria uma condição fundamental e prévia para a obtenção do poder político. Trazendo aqui para a nossa Guerra Fria brasileira, né, para o caso mais específico do contexto de 1964, nós tínhamos aqui, obviamente, né, esquerdas e direitas que acabaram se agrupando, né, a fim de fazer frente a um contexto e uma conjuntura de intensa polarização, tal como o Brasil é hoje, mas naquele contexto ainda muito agravado pela ideia de Guerra Fria. Nós podemos citar aí como exemplo o caso do IPES, né, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o IBAD, né, Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Podemos citar aí a articulação da ALSAID, né, ainda presente hoje aqui no nosso Brasil contemporâneo, bastante discutida. A ALSAID foi criada aí no início da década de 60 como órgão gestor da chamada Aliança para o Progresso. Então, a Aliança para o Progresso, anunciada na campanha de Kennedy, depois assumiu como presidente, visava aí, né, o investimento e a modificação da estrutura educacional no Brasil. Não apenas isso, mas uma série de outras transformações, né, promessas de transformações de cunho social, inclusive. É interessante ressaltar que desde o fim da Segunda Guerra Mundial já havia uma certa articulação política no Brasil no intuito de promover uma espécie de plano Marshall aqui para a América Latina. O Juscelino Kubitschek foi um dos líderes políticos que encabeçaram, né, essa solicitação, essa demanda, e os Estados Unidos só veio a atendê-la após a Revolução Cubana, né, em 1959, é claro, temendo aí, né, o avanço, a expansão das ideias socialistas, uma vez que a partir da Revolução Cubana a União Soviética passa a ter um satélite na América Latina muito próximo do Brasil. Então daí a explicação, né, e os antecedentes históricos que vão levar à criação da ALSAID e da Aliança para o Progresso. Ainda no âmbito das ferramentas utilizadas pela direita, ou pelo que se entendia como direita na época, podemos citar aí, né, a inserção de disciplinas do currículo formal, na grade curricular de ensino, tais como Organização Social e Política do Brasil e a famosa Educação Moral e Cívica, né, que visavam, embora não tenham atingido o objetivo, né, visavam frear aí o avanço dos ideais socialistas, ou pelo menos, né, no que se entendia de socialismo na época. Lembrando
conjuntura de Guerra Fria, tá? Então, temos aí como contexto de fundo acontecendo, né, a União Soviética, Revolução Cubana, campos de concentração, fuzilamentos, Revolução Chinesa, tá? Então, quando falo de socialismo, comunismo, essa é a referência, essa é a forma como a sociedade da época enxergava, certo? A partir da prática, não dos escritos teóricos, né, de Karl Marx, entre outros marxistas ou socialistas utópicos. E no âmbito das esquerdas brasileiras, o que nós podemos citar aí, né, como ferramentas de guerra cultural que visavam conter ou promover transformações? Vou fazer a leitura aqui de um breve texto, a fim de citar o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o chamado ISEB. Pois é, muito se fala, né, do IPES e do IBAD, e não se fala tanto do ISEB. O Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB, foi criado em julho de 1955, no Rio de Janeiro, né, sob a gestão aí de Café Filho, pós-suicídio de Getúlio Vargas, porém ainda muito embalado nas ideias desenvolvimentistas daquele período do início da década de 50. Ele tinha por objetivo formular e difundir uma ideologia de desenvolvimento nacional, capacitando quadros intelectuais e técnicos para atuar em órgãos públicos e privados. O ISEB assim reunia professores, políticos e intelectuais de várias tendências, nacionalistas, socialistas, desenvolvimentistas. Então uma das concepções do ISEB era dar um certo protagonismo à elite intelectual, visando não somente mais a interpretação, mas também a transformação da realidade brasileira, uma vez que nós temos no início da década de 50 aí, muitas correntes ideológicas, econômicas, permeando, né, discussões intelectuais, inclusive ocorridas dentro do clube militar. E o ISEB ele vai ter, não por acaso, entre seus integrantes, nomes como Ignácio Rangel, Hélio Jaguaribe e Nelson Werneck Sodré, né, um general referência, né, historiador e marxista. Com a assunção dos militares, né, ao poder, a partir de 31 de março de 1964, o ISEB vai ser fechado logo em abril, antes ainda da eleição do Castelo Branco, sob a denúncia, né, sobre o entendimento dos militares de que o ISEB estava promovendo aí ideias subversivas, né, de teor marxista e, portanto, contrário aos ideais da revolução como entendida pelos militares. Ainda como forma de guerra cultural situada aí, né, entre as esquerdas, agora como um exemplo um pouco mais radical, de fato situado no âmbito da esquerda radical, né, a esquerda armada, a gente pode citar a chamada guerra de nervos ou guerra psicológica, descrita por Marighella, o ideólogo da luta armada, né, em alguns artigos e também no seu mini manual do guerrilheiro urbano. Segundo as palavras do Marighella, né, essa guerra de nervos ou guerra psicológica, ela visava aí, né, o emprego dos meios de comunicação para desmoralizar o governo pela indução dos militares ao erro, por meio de circulação de informações, pistas ou planos falsos. O segundo passo, né, conforme escreve Marighella, após induzir os militares ao erro por meio de desinformação, seria explorar esses erros por meio de denúncias a embaixadas estrangeiras, comissões internacionais, ao Papa e às nações amigas. Ele também escreve sobre isso em artigos que circularam, por exemplo, na França, por meio de intelectuais como Jean Paul Sartre. Como último exemplo que eu vou citar aqui, né, de guerra cultural situado às esquerdas, agora sob uma ótica macro, né, saindo um pouco do Brasil, mas também incluindo o Brasil, a gente pode mencionar o chamado Conselho Mundial da Paz, de 1948, aparentemente, né, um órgão independente que visava promover a paz, mas que tinha um forte vínculo, né, com a própria União Soviética, com o próprio Partido Comunista. Então esse Conselho Mundial da Paz ele promoveu uma série de debates, né, no mundo inteiro, contrários à OTAN, contrários aí, né, à Guerra do Vietnã, à Guerra da Coreia, em favor aí, né, das lutas pelas independências na África, né, contra o colonialismo. No entanto, pelos bastidores, o que estava sendo promovido ali era um forte vínculo, uma forte atuação da União Soviética e promoção, né, dos ideais soviéticos, o que aconteceu no Brasil, inclusive, via intelectuais como Oscar Niemeyer e principalmente Jorge Amado, tá, deputado do Partido Comunista, caçado ali, né, pelo governo Dutra, e que foi um grande embaixador da causa comunista, em especial por meio do Conselho Mundial da Paz. Então esse é um período, né, de revisão dos métodos pelo Partido Comunista. Ele faz isso ao longo de vários momentos da história, ora defendendo, né, um etapismo, ou seja, uma revolução mais sutil, com calma, com parceria com a burguesia,
e ora defendendo um certo radicalismo, né? Então, em 1950, a gente tem o Manifesto de Agosto, onde o Partido Comunista do Brasil ele vai discorrer, né, sobre uma nova estratégia. Nós tínhamos ali, nesse exato momento, ocorrendo em Porecato, no Paraná, uma guerrilha, né, de pretensões comunistas, o Partido Comunista instrumentalizando poceiros para uma possível, né, implantação de um regime comunista, como inspirado em outros movimentos que já aconteciam no mundo, tais como na China, né, de 49. Mas nós temos também uma revisão gradual para uma transição cultural, né, que é a vertente que acabaria sendo vitoriosa na Grande Guerra Fria do Brasil, né. A luta armada de esquerda acabou se revelando um grande fracasso, né, após a resposta repressora, né, dos militares, uma resposta muito dura e autoritária. No tanto, no corpo cultural, no corpo da guerra cultural, que é o nosso objeto de análise aqui, esses objetivos, né, esses ideais, eles acabaram, né, prosperando. Pessoal, por hoje era isso, tá? O tema guerra cultural é um tema muito em voga, tem penetrado cada vez mais aí círculos acadêmicos. Nós temos livros como Guerra Cultural, de Extrema Direita, Retórica do Ódio, do professor João César de Castro Rocha, promovendo aí, né, uma concepção segundo a qual a guerra cultural teria sido uma invenção da direita contemporânea, né, com sua retórica de ódio bolsonarista. Quando a gente vai estudar então o assunto mesmo sobre o retrovisor da história, a gente percebe que o buraco é bem mais embaixo, né, e o assunto ele é bem complexo. Eu convido a conhecer esse tema. Eu abordo esse assunto aqui nos capítulos 11 e 12 do meu livro, O que você ainda não sabe sobre 1964. É uma introdução, um convite, né, ao tema. Tudo que eu mencionei aqui nesse vídeo está referenciado aqui, né, com devidas fontes. E fica aí de convite, então, conhecer um pouco mais sobre esse assunto, né, e aprofundar-se aí nos conhecimentos sobre a Guerra Fria brasileira, para muitos uma guerra ainda em curso, certo? Obrigado, por hoje era isso, até a próxima.